Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter compartilhado e assistido meus vídeos aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Queridos e amados, do seu lado direito, se você estiver assistindo esse vídeo, tá lá, inscreva-se. Você só vai dar um toque assim com o dedo e já se inscreveu, tá bom? Deus abençoe. Hoje vamos para mais um estudo no livro de 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Aqui a gente hoje vai falar sobre um seguinte tema. Qual é o tema? Chamados para servir. Nós fomos chamados para servir a noiva do Cordeiro. Nós fomos chamados para ser servo. Chamados para servir. Chamados para ser servo. Então, observando bem aqui o texto bíblico, a gente vai observar o seguinte. Hoje eu quero falar sobre a chamada de Timóteo. Quero falar hoje um pouco sobre uma chamada de obreiro. Quero falar sobre a chamada para o ministério. Todos nós temos uma chamada de Deus. E é onde se iniciou a chamada de Timóteo. No capítulo 16 de Atos, você vai ver escrito lá que Paulo foi à cidade de Listra. Dentro dessa cidade de Listra, a gente vai ver na história, segundo diz os comentaristas, que Paulo e Silas estavam fazendo a obra lá em Listra. E lá em Listra morava Timóteo, juntamente com a sua mãe e a sua avó, Eunice e Evódia. Eunice e Evódia, que era a mãe e a avó de Timóteo. A mãe e a avó moravam junto, Timóteo morava lá. E Silas e Paulo foi hospedado na casa de Timóteo, hospedado como missionário naquela época. E Paulo ganhou muitas almas. E ali Timóteo, vendo Paulo pregando, ganhando almas, a palavra bateu em Timóteo no sentido espiritual. A palavra adentrou no seu psique e ele aceitou ao Cordeiro, reconheceu o sacrifício de Cristo. E Paulo, ele ora pela vida de Timóteo com imposição de mãos. A gente vê o texto bíblico que quando no capítulo de 2 Timóteo aqui, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6, olha o que diz: por este motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Paulo diz assim a Timóteo, porque quando lá em Listra ele colocou as mãos, juntamente com os irmãos, os outros obreiros, sobre Timóteo, com imposição de mãos, ele orou separando Timóteo para a evangelista, separou Timóteo para ser evangelista, para anunciar as boas novas de Cristo. Aí muitas pessoas falam, pastor, tem base bíblica isso? Na 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, aqui hoje a gente está falando só de Timóteo, que a gente está estudando da chamada de Timóteo. No capítulo, na 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz assim: mas tu se sobres em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quando Paulo orou por Timóteo, separou Timóteo, que Paulo saiu de Listra, que foi para outras obras, Éfeso, Macedônia, Coríntios, cidade de Coríntios, outros lugares, Timóteo começou agora a seguir a Paulo, que ele não quis ficar mais com a sua mãe ali na cidade de Listra, quis seguir a Paulo fazendo a obra missionária. Então Timóteo agora iniciou uma nova história, que nem você às vezes foi separado para cooperador, outros para diácono, para presbítero, evangelista, outro para professor de escola dominical, outra irmã foi jovem, foi separada para regente dos jovens, outra para regente das irmãs, outra para dirigente do círculo de oração, outra para ser porteiro. Então todos esses que estão iniciando a sua caminhada, que nem Timóteo iniciou, vai ter dificuldade no meio do caminho, vai ter muita dificuldade, que Timóteo teve. Por que Paulo escreveu a 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo? Porque Timóteo estava iniciando a caminhada, e no início da caminhada tem as suas dificuldades, tem as suas provações, e muitas das vezes vem desânimo para tentar
parar a pessoa da sua chamada. Aqui na primeira epístola de Paulo, agora a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 2. E a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Por que filho na fé? Porque foi através de Paulo que Timóteo veio aos caminhos do Senhor e Paulo teve o prazer de separar Timóteo para ser um evangelista da sua obra. Agora vamos lá para uma coisa que é importante. Timóteo, esse nome significa o quê? Timóteo é um nome que vem do grego, que significa do grego Timóteos. Timóteos vem do grego. Agora, para o português significa honrando a Deus, honrado por Deus. Timóteo, transliterado para o português, significa honrado por Deus ou honrando a Deus. Outra coisa, se ele foi separado para evangelista, para fazer a obra de um evangelista, então, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, lá está escrito que ele foi separado para cumprir o ministério de um evangelista. O que significa ser evangelista? Porque Timóteo foi separado para evangelista e não para pastor, porque ele era jovem. Ele, como ele era jovem, ele não podia ser separado para pastor, mas para evangelista, mesmo sendo jovem, você pode ser evangelista mesmo sendo jovem. Por que evangelista pode ser jovem também? Porque o trabalho de evangelista significa, a palavra evangelista é um substantivo. A palavra evangelista é um substantivo derivado do verbo grego. É um substantivo derivado do verbo grego que significa trazer boas novas ou anunciar boas novas. Evangelista significa trazer boas novas ou anunciar boas novas. Ou conforme o seu português, conforme você já conhece, é evangelizar ou pregar o evangelho. Então, evangelista, a função dele é evangelizar, pregar o evangelho, trazer boas novas ou levar boas novas. Então, Timóteo foi separado para evangelista. Para quê? Para levar as boas novas, para anunciar as boas novas ou para evangelizar, pregar o evangelho junto com Paulo, Silas, Barnabé e os demais que seguiram Paulo. Então, Paulo separou Timóteo para ser evangelista, para evangelizar, para ganhar alma. O objetivo de Paulo foi para ganhar alma. É tanto que no capítulo 2, verso 15, do mesmo segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Paulo falou com Timóteo. Isso fala conosco que a gente temos que ser obreiro aprovado. Obreiro aprovado. O obreiro que é chamado para a obra, ele tem que andar, irmão, alinhado na igreja, ele tem que andar com cabelo cortado, unhas cortadas, ele tem que usar um perfume, escovar os dentes, tem que ter higienização, não pode chegar na igreja amassado, todo amarrotado. O obreiro ele tem que ser exemplo lá no quartel de Deus, que é o salão, o templo onde você congrega. Você tem que ter uma boa palavra, você tem que ler a Bíblia para você não passar vergonha, você tem que jejuar, você tem que orar. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro diz: crescei na graça e crescei no conhecimento. Tem obreiros que só quer orar e jejuar e chega na igreja, receba, entrar no manto, no reteté. E tem outros que só quer ler a Bíblia, só pregar teologia, só teologia. Mas só que a palavra ensina que temos que crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. A gente tem que ter dois crescimentos, graça e conhecimento, tá bom? Cresça na graça e cresça no conhecimento também. Se você só tiver conhecimento, só vai pregar teologia, o povo vai se enfadigar, vai até embora. Se você só tiver unção, a igreja também se fadiga. Tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter os dois balanceados. Então se desperte e faça a obra de Deus enquanto é tempo, porque Deus te chamou para você ser aprovado. Então vamos lá. A gente observa que Timóteo fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Por que Porque Paulo chamou Timóteo de filho? Filho na fé. Por que chamou de filho? Porque o filho tem um mistério. No livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6, ó.
porque sois filhos de Deus, porque sois filhos de Deus, e enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama a Papai. Nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus foi enviado aos nossos psique, nosso psicológico, e Paulo dizia, agora a gente clama a Papai. Paulo chamava Deus de Abba Pai, que é uma expressão hebraica. Abba Pai vem do hebraico. Abba Pai vem do hebraico. Então, se nós chamamos Deus de Pai, nós somos filhos dele. E todo filho, ele precisa obedecer ao pai. Se a gente tem um pai, a gente tem que obedecer. Um pai biológico que tem um filho, ele quer que o filho lhe obedeça. Você que é pai aí, que está ouvindo esse vídeo, quer que seu filho lhe obedeça. Se você quer que seu filho lhe obedeça, você tem que obedecer a Deus, que Deus é o nosso pai. Paulo diz, eu clamo, Abba, Pai. Então você, como filho de Deus, tem que ser também obediente, dá exemplo para a sua casa e para a sua família. Você é o sacerdote do lar, você é o exemplo do lar. Senhores obreiros, seja aprovado, seja obediente, seja o exemplo do seu lar, o exemplo na obra de Deus. Se você não for exemplo, meu amigo, então você não vai ter muito progresso na obra de Deus e nem na sua casa. Então, pois bem, vamos lá. Paulo diz assim para Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo disse, filho meu, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Paulo está dizendo para Timóteo, fortificar-se na graça, que em Cristo Jesus chama de filho. Se nós somos filhos, temos um pai para obedecer. E todo pai que tem um filho, todo pai biológico que tem um filho, o desejo dele é ver o filho crescer. O desejo de Paulo era ver Timóteo crescer, porque no início da chamada de Timóteo começou a enfrentar algumas peripécias, algumas lutas, alguns problemas no ministério, porque todo ministério de cooperador, diácono, professor de escola dominical, todo mundo vai ter uma dificuldade no começo. Seja seus lombos, porque ser obreiro não é fácil. Muitos pensam que ser obreiro é fácil, é pôr uma carteirinha na carteira e chegar na igreja e se apresentar como obreiro. Não, tem dificuldade. Aqueles que te abraçou no começo, lá na frente vai te criticar, te difamar. Então tem que estar com os lombos cingidos para poder vencer esse obstáculo, vencer essa barreira para a glória de Deus. Pegando um exemplo como filho, todo pai quer que seu filho cresça, sim ou não? O crescimento dos filhos ainda é uma preocupação para os pais. Filhos que não crescem pode estar adoentado. Filhos que não crescem pode estar adoentado, ter músculos atrofiados, seres portadores de outras condições limitadoras, exatamente assim que Deus olha para os seus ministros como filhos. Deus olha para a gente, obreiros, como filhos. Deus olha para a gente como filhos. E se esses filhos não crescem, não se desenvolvem, Deus olha para nós como filhos. Os obreiros hoje, para Deus, é como filho. Aí Deus olha e fala, por que os obreiros não crescem? Porque os filhos de Deus não se desenvolvem. Se não cresce, não se desenvolve, é porque esses filhos estão com sinal de algo que não vai bem. Porque está com algo, com sinal que não vai bem com ele. Os filhos de Deus precisam crescer espiritualmente. Os filhos de Deus não pode permanecer apequenado no espírito. Do que é apequenado? Uma pessoa apequenada no espírito é aquele que nunca desenvolve, sempre fica pequeno para o resto da vida, nunca cresce espiritualmente, sempre está apequenado espiritualmente, nunca desenvolve o seu ministério. Quando um filho não cresce fisicamente, os nervos estão atrofiados, ou ele está com algum problema físico, ou está desnutrido fisicamente. E aí vem, como o obreiro não cresce espiritualmente, ele está desnutrido espiritualmente, ele está com os nervos atrofiados espiritualmente, por isso que ele não cresce. Obreiro chamado por Deus, nós fomos chamados para fazer diferença. Não fique atrofiados, não fique apequenado, saia da caverna, se desenvolva espiritual, cresça, não na calúnia, cresça não na inveja, cresça não na murmuração, cresça, mas espiritualmente, porque Deus precisa que essa obra cresça, porque muitos crentes estão atrofiados, apequenados na obra de Deus. Então todo filho, ele tem que crescer. Todo filho, ele tem que ser obediente ao pai. Todo filho tem que ser obediente ao pai, sim ou não? Todo filho tem que ser obediente ao pai e todo filho parece com o pai, sim ou não? A gente observa, um filho deve parecer com seu pai.
Se nós somos filhos de Deus, temos que ter as características de Deus nas nossas vidas. Sim ou não? Sim, temos que ter as características de Deus nas nossas vidas. Observe bem, ó. Os ministros não podem esquecer-se de que são filhos de Deus. Como tal, é importante que se pareça com seu pai. A gente tem que se parecer com o nosso pai. Nosso Deus é verdadeiro e justo, e santo, fiel. Será que parecemos nós com ele? Para dizermos que somos seus filhos, temos de guardar essas características. Nós parecemos com o nosso pai? Para dizer que somos filho dele? Se você é filho de Deus, tem que ter as características de Deus. Aí você fala, de que forma, pastor? Na escola, no trabalho, no ônibus, aonde você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, você é um servo de Deus, você vai dizer só porque o seu rosto mostra, o brilho mostra, porque você tem as características de Deus, você é filho de Deus e você tem que parecer com o seu pai eterno. Outra coisa que o filho tem que fazer é ser obediente ao pai. Se nós, como obreiros, somos filhos de Deus, temos que ser obediente ao nosso pai. Ó, a obediência é premissa elementar a vida cristã. Como pode o homem alcançar o céu, gozar da eternidade ao lado de Deus, se for incapaz de obedecer ao seu Senhor durante a sua vida? Não pode o desobediente impedir de entrar no céu. Por isso, suas próprias escolhas, ele escolhe não servir a Deus, mas simplesmente obedecer o que em seu coração este tal rejeitou o amor de Deus. O ministro precisa ser obediente, ele precisa entregar a sua vida a Deus e segui-lo com tudo, com quanto mandar. Então observe, tem obreiros que falam assim, eu faço o que o meu psicológico manda. Não, você não tem que fazer o que o seu psicológico manda. Você tem que fazer o que Deus manda, obedecer a palavra, ser obediente. Porque o desobediente, ele próprio está escolhendo sua própria condenação. Quem é desobediente não vai entrar no céu. Ele mesmo está escolhendo o caminho errado. Mas o obreiro, mesmo sendo cooperadores, diáconos, dirigentes de oração, seja obediente ao seu pastor. Quem é desobediente a pastor está fora da benção. Quem é obediente está debaixo da benção. Coisa linda é andar debaixo da benção e ser obediente e receber as bênçãos de Deus. Hoje, para encerrar aqui esse vídeo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Que me chama a atenção para encerrar esse vídeo, que a segunda epístola de Paulo à igreja de Deus em Coríntios, que Timóteo tinha também ajudado Paulo a pastorear a igreja em Éfeso, em Corinto. Mas os crentes desprezou Timóteo. Paulo tirou Timóteo e levou para a cidade de Éfeso. Mas só que Paulo escreve uma carta e nesse início da segunda epístola de Paulo, a igreja de Deus está em Corinto, ele coloca Timóteo do seu lado e fala, o irmão Timóteo. Por que ele não fala o cargo? Porque ele não fala o evangelista Timóteo? Porque ele quis provar para a igreja, que a igreja daquela época de Corinto diz que Timóteo se preocupava com a posição evangelística, que Paulo quis provar que Timóteo não estava preocupado com o cargo. Muitas igrejas hoje não crescem porque muitos irmãos obreiros estão com o pescoço grosso por causa de cargo. Tem aqueles que nunca foram obreiros, quando é separado para diácono, muda, se exalta. Aquele que não recebe uma carteira de presbítero, misericórdia, muda. De evangelista, misericórdia. De pastor, nem se fala. Então, meu filho, se chegou uma responsabilidade na sua mão, seja humilde, seja você mesmo, não se exalte, porque isso está estragando a igreja. O que está estragando? A exaltação de muitas pessoas está estragando a obra de Deus. Saia do apequenado, cresça espiritualmente na graça e no conhecimento. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Glória, é só vitória. Jesus é bom.